Pois é, meu irmão, em casa de ferreiro o espeto é de pau. A indignação popular cresce nas redes sociais e nas ruas após o mega escândalo envolvendo o filho de Ricardo Lewandowski, e você vai ficar impressionado porque com exclusividade nós vamos trazer aqui todos os detalhes. Movimentos conservadores e patriotas já convocam novos protestos com urgência em todo o território brasileiro e o ex-presidente da República prometeu presença em manifestações programadas para este mês em apoio a uma limpeza geral no sistema. Os conservadores exigem investigações isentas, punições severas e o fim do aparelhamento estatal após esse mega escândalo envolvendo inclusive investigações da Polícia Federal, pé na porta e muito mais. Então aqui, com exclusividade, nós trazemos para vocês que a pressão é tão grande que até parlamentares do Centrão, tradicionalmente omissos, já começam a reagir. Há conversas nos bastidores em andamento no Congresso Nacional para convocar audiências públicas e requerer documentos, sim, sobre os contratos entre o escritório de Henrique Lewandowski e as entidades investigadas pela Polícia Federal. Agora, meu irmão, salve-se quem puder, porque a Polícia Federal de fato está com o pé na porta e eu quero que você, por gentileza, ouça aí com atenção todos os detalhes, porque nós preparamos aqui com exclusividade para que você entenda de fato qual é a jogada que vem tentando impedir Bolsonaro de voltar ao poder pelo sistema esse que não desiste, não larga o osso, e nós estamos aqui para juntos lutarmos pelo nosso querido Brasil. Escute aí, por gentileza, e eu já volto aqui, Fábio Alvarenga, comentando o final com vocês. Escândalo explode em Brasília. Filho de Lewandowski no centro de fraude bilionária do INSS. Governo Lula em pânico. Brasília amanheceu em estado de choque. A capital federal foi sacudida neste sábado, 3 de maio, por mais uma bomba política que promete abalar as estruturas do já desgastado governo Lula. E o nome que está no centro do furacão é o de Henrique Ricardo Lewandowski, filho do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que acaba de cair numa verdadeira teia de escândalos envolvendo fraudes bilionárias no INSS e conflitos éticos gritantes que escancaram o modus operandi do lulopetismo. Aparelhamento, nepotismo e corrupção descarada. Segundo denúncias divulgadas pela revista Oeste e ecoadas por veículos independentes comprometidos com a verdade, Henrique Lewandowski atua como advogado do escritório Panela Advogados. E esse mesmo escritório representa a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, entidade sob investigação da Polícia Federal por participação num esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. O detalhe mais escandaloso? A AMBEC é uma das principais organizações alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF, que apura um rombo que pode ultrapassar os 8 bilhões de reais no bolso dos aposentados brasileiros. E quem está do outro lado da mesa, com acesso privilegiado a documentos, processos e órgãos públicos que investigam o caso? O filho do ministro da Justiça. Coincidência? O Brasil está diante de mais um caso clássico de filhinho bem posicionado, que graças ao sobrenome consegue navegar por mares turvos da política e da justiça com extrema facilidade. Enquanto o povo sofre com filas no INSS, aposentadorias negadas, benefícios atrasados e salários corroídos pela inflação, as elites do judiciário manobram para que parentes e aliados ocupem posições estratégicas e, pior, lucrem com a miséria alheia. Investigação em curso. Polícia Federal investiga, mas é subordinada ao pai do advogado. A situação é ainda mais escabrosa quando se percebe que a própria Polícia Federal, encarregada da investigação, é subordinada ao Ministério da Justiça, chefiado por Ricardo Lewandowski. Ou seja, o órgão que deveria investigar o escândalo pode estar sendo, no mínimo, constrangido por um conflito de interesses institucional. O escândalo ganha proporções maiores
quando se analisa o histórico recente de Henrique Lewandowski. Ele também advogou para o CEBAP, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, outra entidade investigada por envolvimento em fraudes no sistema de descontos previdenciários. Segundo a CGU, foram desviados cerca de 139 milhões com a mesma estratégia: criar vínculos falsos entre entidades e aposentados para autorizar descontos sem consentimento. A pergunta que ecoa por todo o Brasil é: quantas vezes ainda vamos tolerar esse modelo de república oligárquica, onde os mesmos sobrenomes controlam todas as instâncias do poder? Lula está cercado por figuras que fazem da política um negócio de família. É o irmão do presidente recebendo verbas suspeitas, é o filho do ministro da Justiça atuando como advogado de entidades investigadas pela Polícia Federal, é o ministro da Corte que já advogou para réus condenados por corrupção. E todos se protegem entre si, numa blindagem escandalosa. E ainda ousam falar em democracia, ética e Estado de Direito. Gente, a pressão é tão grande que até dentro do Congresso Nacional já há conversas em andamentos sobre audiências convocadas para requerer documentos sigilosos que provem esse mega escândalo que você ouviu aí, sobre os contratos entre o escritório de Henrique Lewandowski e as entidades investigadas pela Polícia Federal. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados prepara um requerimento para que a Controladoria Geral da União apresente detalhes imediatamente sobre os repasses e os descontos ilegais praticados contra os aposentados. Essa história deixa claro que o Brasil está refém, gente, de um sistema, sim, corrompido, onde a mesma elite política e jurídica se perpetua no poder usando o aparato estatal. Claro que é uma vergonha para nós, como instrumento de autoproteção. Enquanto isso, o povo geme, paga a conta, sim, principalmente os mais pobres, que diariamente trabalham aí para poder colocar o alimento na mesa de seus filhos. Então que essa mega operação da Polícia Federal, que explodiu sim em todo o território brasileiro, sirva de exemplo para os desavisados que querem, infelizmente, afundar o Brasil no sentido de não deixar com que a nossa nação volte a crescer, de não deixar com que a nossa nação volte a ser a nação do Brasil, do crescimento econômico, do crescimento financeiro, e só assim, lutando eu e você, os patriotas, cidadãos de bem, contra a corrupção que esmaga o Brasil, é assim que nós vamos conseguir novamente colocar o capitão Bolsonaro de volta ao poder. Então nós não podemos desistir jamais, porque a nossa luta, gente, ela é grande, ela é árdua sim, mas ela traz a firmeza e a certeza de que o Brasil pode reverter, de que o Brasil pode sim sair dessa situação vergonhosa. O momento é grave e exige ação, mobilização e coragem para expor essa teia de aranha de interesses obscuros, sombrios. O governo Lula, mais uma vez, mostra que sua prioridade nunca foi nós, o povo brasileiro, e sim blindar seus aliados. E é aí que o povo brasileiro vai dar uma resposta à altura, porque o povo brasileiro é um povo, gente, que sabe lutar, é um povo que já venceu várias lutas, e nós estaremos aqui juntos mostrando para vocês que a verdade ela é uma só e ela precisa prevalecer no horizonte da injustiça. Que vergonha, hein, Ricardo Lewandowski? Que vergonha a investigação em curso da Polícia Federal, investigando, sim, subordinada ao pai do advogado. A situação é mais escandalosa quando se percebe que a própria Polícia Federal, encarregada da investigação,
é subordinada ao Ministério da Justiça, mas o povo brasileiro, guerreiro, sabe do que de fato anda acontecendo na história do Brasil. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Daqui a pouquinho eu volto aqui com novas informações.